Olá, seja bem-vinda a mais um programa na Sala da Gineco. Nosso programa fala um pouco sobre a saúde feminina e hoje falaremos sobre um tema importantíssimo e muito discutido hoje em dia, que é saúde mental na mulher. Eu sou a doutora Jéssica, sou médica ginecologista e hoje trago uma pessoa super especial para falar sobre esse tema com a gente. Vem assistir nosso programa hoje na Sala da Gineco. Então, hoje a gente está aqui com a Paula Welter, que é psicóloga, e a gente vai falar um pouco sobre o tema saúde mental na mulher, que é uma coisa que a gente hoje em dia vem se falando muito mais e vem se dando mais ênfase em isso também. Então, seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Jéssica, pelo convite, estou muito feliz. Acho que é um espaço super importante que a gente vem conquistando, assim, a área da psicologia como um todo, de poder falar sobre saúde mental, que assim como a saúde física, é muito importante para a nossa qualidade de vida. Certo, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né, Paula? E eu queria que tu comentasse um pouco, assim, a gente vê muito no consultório mesmo da ginecologia, a gente percebe que as pacientes hoje em dia, elas estão procurando um pouco mais sobre se conhecer, sobre entender um pouco mais como funciona a mente, o que no dia a dia elas podem fazer para melhorar, então, como que elas vão lidar com os problemas, conciliar muitas vezes trabalho, casa, filhos, né? Então, o que você percebe no teu consultório que hoje em dia as pacientes estão procurando mais? Eu vejo que esse espaço da terapia, ele vem muito de encontro a poder ter um autoconhecimento e uma percepção de si em relação ao mundo, né? Porque hoje a gente acaba vivendo num mundo em que existem muitas regras sociais, muitas delas até são passadas de geração em geração. Então eu vejo que as mulheres têm buscado esse espaço para poderem pensar o mundo através delas mesmas, né? Então poder ter as suas percepções. Talvez numa questão social seria ser mãe, casar, ser mãe e tudo mais, mas isso não é mais uma questão universal, assim. Então a gente vê mulheres focando na sua vida profissional, né, tendo outros objetivos, tem mulheres que não querem ser mães, né, então isso tudo vai se diversificando e esse encontro na terapia muitas vezes é para poder conseguir ter uma autenticidade maior nas suas escolhas. E eu acho que até poder falar sobre o que não se fala, às vezes, né? Às vezes com o parceiro, ou às vezes com o pai, com a mãe, com os filhos. E às vezes o momento da terapia é o momento que a gente tem para falar sobre um assunto que tá só na nossa cabeça ou tá só com a gente, né? E isso é bem importante, porque eu vejo que o mundo muda muito, nos últimos tempos mudou demais, né? Então, a gente trazer esse espaço da terapia, eu acho, para as pacientes e mostrar para elas a importância de falar sobre o assunto para conseguir desconstruir um pouco isso que tu tinha falado, né? De algumas coisas sociais que a gente percebe que já estão enrustidas ali na gente, né? Que a gente traz, às vezes, das famílias, a gente traz de toda uma geração que conviveu com alguns até tabus, né? Que a gente percebe até isso na ginecologia. Não, eu acho muito legal isso que tu traz, porque se a gente for pensar historicamente, é muito recente a inserção da mulher enquanto um sujeito igual ao homem, por exemplo, né? Então, o direito a voto, por exemplo, né, é uma coisa que agora foi mais ou menos 1930, né? Então, a Lei Maria da Penha se intitulou em 2006, né, que protege em relação à violência doméstica. Então, historicamente, a gente tem tido avanços, né? Tem tido leis assim que protegem a mulher e que dão esse direito igual. Mas ainda assim a questão subjetiva ela não é tão simples assim, né? Sim. Então a mulher ela tem a proteção da Lei Maria da Penha, mas a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece. Então essa questão social ela realmente leva mais tempo e passa muito pela mulher poder se sentir validada, né? E poder reconhecer que bom ela sofreu uma violência, por exemplo, ou que a escolha dela em relação à maternidade é uma escolha que diz respeito somente a ela e à parceria que ela tem.
né? Então, isso tudo que muitas vezes acaba se atrapalhando e que quando vê, vai levando para decisões que a mulher vai se distanciando de si mesma, né? E aí Sim. fica difícil, fica sofrido e isso pode gerar sintomas, né? Então, acho que é bem importante, assim, a gente olhar para esse lado histórico também. Sim. E como é que tu percebe, assim, Paula, no consultório, como que as pessoas lidam com todas essas mudanças, assim? Você vê um padrão no teu consultório ou um padrão comportamental das mulheres quando elas têm elas estão lidando com essa dificuldade de se adaptar a esses velhos costumes que a gente tinha, né? Quase que um roteiro da vida que deveria seguir e o que a gente percebe hoje em dia de mudança? Uhum. Eu acho que o que aparece no consultório, assim, e aí não só a respeito das questões só do feminino, mas em relação à vida como um todo, é que muitas vezes a gente vai repetindo coisas e nem se dá conta do porquê tá fazendo aquilo, assim. Então, quando a gente conversa numa terapia, muitas vezes o profissional vai poder dizer, não, mas por que isso, né? Nossa, daí a pessoa às vezes para pra pensar e diz, nossa, eu não tinha me dado conta, assim, que talvez isso nem faz sentido, ou não precisa ser assim, pode ser diferente. Como se estivesse fazendo no automático, assim, né? No automático, né? Então, uma das funções da terapia é a gente poder ir reconhecendo esses padrões e essas repetições, às vezes pensar de onde que vem, né? Muitas vezes tem relação com a história de vida, com a infância, né? Então, coisas que aconteceram lá no nosso início, assim, que é um período constitucional do sujeito muito importante, elas vão se repetindo. E se a gente não para pensar, naturalmente o nosso corpo não vai fazer esse movimento de mudar, porque mudar gera trabalho, né? Então, às vezes a gente vai indo no automático achando que é o caminho mais fácil, mas gera um sofrimento, né? Então, mudar exige uma questão ativa, né, da pessoa. Sim. E a implicação no processo terapêutico passa por aí também. E é difícil esse ativo porque demanda esforço, que a gente falou, né? Demanda a gente fazer coisas, às vezes, que é ao contrário do que a gente está fazendo no automático. Então, dependendo, tu tem algum tipo de comportamento no teu dia a dia e que tu percebe, às vezes até tu consegue perceber que aquele comportamento é patológico, né? É um comportamento ruim, é um comportamento que te dificulta nas tuas atividades do dia a dia, ou mesmo atrapalha no teu relacionamento, mas é um comportamento que ou você não tem a chave, ou você não tem um caminho para conseguir mudar, ou aquilo se torna tão difícil, né? Eu acho que a terapia, ela traz um pouco disso também pra gente, né? Enxergar o problema, porque muitas vezes tu acaba tendo a abertura para falar sobre o que você não falaria, como se você não se permitisse falar aquilo, não tivesse tempo para falar aquilo no teu dia a dia. E na terapia tu tem aquele momento que é quase que exclusivamente para ti, né? É um momento quase que de autocuidado, assim. E aí tu tem esse tempo para falar. E daqui a pouco também a psicóloga ou o psiquiatra te dá esse caminho, né? Ou te dizer, quem sabe por que tu não vai por aqui, né? Então, eu percebo isso, assim, e eu vejo que as pacientes também, quando a gente pede para elas irem para terapia, é como se elas conseguissem aliviar como se tivesse um saco nas costas, assim. E elas conseguem, às vezes, devagarzinho ir aliviando, né? E a gente sabe, assim, que uma questão social e também toda de uma construção histórica, muitas vezes a mulher tem uma sobrecarga mental, assim, então não passa só por uma questão de, o parceiro dividir as tarefas domésticas. Às vezes passa por uma questão que é anterior a isso, que é a mulher ela tem que pensar como é que na atividade do filho na escola, ela tem que pensar nas compras da casa, né? E às vezes essa parceria acaba vindo só na execução, né? Então tem essa carga mental, assim, que a gente podendo olhar para isso no consultório, vai se dando conta, assim, né? E aí às vezes até eu acho que as mulheres se pegam assim, mas é que não vai ser do meu jeito. Realmente, não vai ser do teu jeito. Mas tem um ganho, assim, de poder, de fato, distribuir um pouco mais essas atribuições, esses compromissos, essas Às vezes a gente acaba sendo meio controladora na casa, né? A gente quer que tudo fique do nosso jeito e aí a gente não entende que aquilo também é uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga mental e é uma sobrecarga mesmo que, tipo assim,
Eu falo pro meu parceiro que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas mesmo com essa, mesmo falando, você tá pensando, né? É aquele negócio que às vezes eu já vi, então não me lembro quem que falou, mas eu vi que um dia, uma frase, eu acho que foi, que alguém disse assim, se eu tô pedindo pra fazer, já é fazer. Então, só o fato de tu às vezes pensar, de tu planejar aquilo antes de mandar a pessoa fazer, né? Ou antes de organizar, pedir pra pessoa, né? Tu já tá gastando energia com aquilo, né? Então, eu acho que saber também deixar a outra pessoa fazer do jeito dela, né? E tentar conciliar isso também é legal, né? Não só no relacionamento, em outras áreas da vida da gente, né? E a chave disso é a comunicação, né? Então, e isso eu trabalho muito com os meus pacientes, as minhas pacientes no consultório, que é a gente aprender a conversar. Né? Então a gente exercita isso em terapia para que isso vá para a vida real, assim, né? Porque, bom, às vezes fica a sensação de que, ninguém enxerga que eu tô sobrecarregada. Bom, mas será que isso foi comunicado, né? Será que tá podendo receber essa ajuda, pedir essa ajuda, né? Às vezes fica numa fantasia de que tá todo mundo vendo que eu tô aqui gastando uma mega energia, super cansada, sofrendo e ninguém me ajuda. Mas não é bem assim, né? Às vezes as pessoas estão com suas próprias questões e nem se dão conta, né? Isso é no trabalho, isso é em casa, né? Isso é em vários ambientes. Sim, às vezes é uma coisa de tirar um pouco, porque a gente também às vezes se coloca no centro de tudo, né? E daí quando a gente se coloca no centro de tudo, a gente acha que todo mundo tem que enxergar o que a gente está pensando da mesma maneira, ou do que a gente tem que fazer, né? E aí eu acho que através dessa conversa a gente consegue colocar para o outro que o outro às vezes nem tá pensando, né? Às vezes tu tá preocupada com alguma coisa na tua casa ou em qualquer outro lugar, e a pessoa que tu tá encrencando ou que tu tá com ranço, a pessoa não tá nem aí, porque a pessoa tem outros problemas, a pessoa tá com um monte de coisa na cabeça, né? Então eu acho que diálogo é uma coisa muito importante e a gente acaba às vezes deixando de lado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que agora não me vem assim de quem que é, mas que é a gente poder se dar a nossa devida desimportância, assim, né? Que é poder ver que, bom, se eu também talvez deixei de fazer alguma coisa, não vai vir uma condenação por causa disso, assim, né? Mas acho que é importante a gente frisar uma outra coisa, Jéssica, que é, hoje se fala muito em autocuidado, assim, né? E o autocuidado, a gente tem que também cuidar para ele não ir para um lugar de mais uma tarefa a ser cumprida, né? Então, acho que quando a mulher pode se conhecer, pode se perceber, ela vai poder entender o que é autocuidado para ela, que momentos são importantes, né? E isso muitas vezes passa por uma rede de apoio, então passa por essa comunicação de poder pedir, de poder articular, né, de organizar essa rotina para que isso seja inserido também como uma coisa importante, assim. E a terapia é um momento de autocuidado e vem para poder organizar esses outros momentos também. Sim, ela conseguir delegar, talvez, né? E tudo isso também faz parte, né? Se tem um negócio meio de autocuidado também que se colocou hoje em dia, e entra mais quase que nessa obrigatoriedade da gente ter, né? E eu acho que, eu penso pelo menos que a ideia também da terapia e a ideia de quando eu oriento para as pacientes irem para terapia, é que a gente consiga dar esse momento para ela olhar para si, sabe? Tipo, é o momento, vamos dizer, é a uma hora da semana dela que ela vai parar, ela vai esquecer tudo que tem ali fora e ela vai focar exclusivamente em falar sobre o que está incomodando, falar, às vezes, nem... Tem gente que às vezes fala assim pra mim, tá? Mas pra que eu vou na terapia? Eu nem tenho o que falar, eu nem sei o que eu vou falar, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Tu nota isso, que as pessoas têm essa dificuldade? Elas realmente ficam sem falar na terapia? O que acontece, assim, geralmente a pessoa busca a terapia, né, um profissional da psicologia, justamente porque tem algo que está incomodando, né? Mas nem sempre ela consegue fazer o link, assim, do que é, de como é, né? Às vezes é uma coisa lá e aí quando a gente vai trabalhando, vai aos poucos aparecendo mais coisas, assim, que contribuem para aquilo. Então, sim, eu vejo que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de comunicar algumas coisas no início, mas isso também é um processo que vai sendo construído junto com o profissional, assim.
Então, acho que na escolha também do profissional é poder ter alguém que tu te identifique para poder conversar. Porque aí o vínculo vai acontecendo, vai sentindo que é um espaço seguro e vai aprendendo a falar sobre si. Sim. Né? Então, acontece, mas eu vejo que o processo terapêutico por si só se encarrega dela conseguir narrar a si mesma. Entendi. Tipo, é uma coisa que talvez no começo vai ser mais difícil, mas com o passar do tempo também vai se desenrolando, né? E essa escolha também do profissional, isso é uma coisa também muito individual, né, Paula? Tipo, eu falo às vezes para os pacientes também que é difícil às vezes a gente dar algumas indicações, mas a pessoa às vezes vai ter que fazer uma sessão, vai ter que ver como é que vai ter que construir junto ali, ver se ela vai... Eu digo que é quase que se o santo bate com o psicólogo, né? Então, como é que tu faz essa construção? Como é que tu faz essa abordagem da pessoa, assim? Hoje, quando eu recebo o contato de alguém, eu costumo conversar para entender um pouquinho a demanda, assim, o que faz a pessoa buscar o atendimento. E aí a gente faz de 2 a 3 sessões que eu chamo assim das entrevistas iniciais, que é justamente para isso, assim, é para poder entender, né, o objetivo da pessoa com a terapia, assim, qual que é o momento de vida e a pessoa poder conhecer a mim também, né? Então, assim como tu disse, é quase como um casamento, assim, né? Precisa ter uma sinergia ali para que o trabalho funcione, né? E que é isso do vínculo, assim, que é essa relação. Então, hoje a gente tem muito, né, com essa popularização da terapia, acho que desde a pandemia a gente viu isso acontecendo mais, o que é muito bom. E as pessoas começaram a se dar conta e a ouvir falar mais sobre abordagens teóricas, por exemplo. Né? Então, existem várias abordagens, assim, que são linhas de trabalho que os profissionais têm. E, assim, existe uma melhor? Não tem como dizer, assim, porque o que é o mais importante disso tudo é a relação com o profissional. Então, se é uma pessoa que tu te identifica, né, esse trabalho vai acontecer de alguma forma, assim. Eu trabalho pela psicanálise, né, mas existe a TCC, existe o humanismo, enfim, existem várias linhas teóricas e que é isso, assim, é poder se permitir buscar, fazer esse movimento e nem sempre na primeira busca vai encaixar, né? Então, a sugestão é justamente não deixar que 1 ou 2 profissionais que buscou e que daqui a pouco não se identificou, adaptou, né? deixar isso de lado e a terapia não é pra mim, né? Porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece de tu ir, de tu fazer algumas sessões com aquele profissional e tu achar que é a terapia que não funciona pra mim. Não, às vezes só não bateu o santo ali. Eu acho que um exemplo até, pra gente sair um pouco dessa questão da psicologia, é o próprio atendimento ginecológico, assim, né? Mesma coisa. Se talvez a gente for ver em relação a conhecimento técnico, talvez os profissionais vão estar ali mais, né? Meio que no mesmo patamar. No mesmo patamar. Mas o que muda é a relação. Sim. Então, se a essa conexão, pessoa se né? sente validada, se ela se sente ouvida, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que é isso aí mesmo. Tu fazer uma conexão ótima, porque é bem isso, né? Às vezes tu não te adapta com um profissional e te adapta com outro, né? Mas que legal. Uma coisa também que, entrando um pouco no assunto da ginecologia agora, que a gente acaba lidando muito com o paciente, por exemplo, com... Hoje em dia até o tabu da sexualidade está um pouco menor, tá? Porque a gente tá se falando mais sobre isso, a gente vê mais programas, podcasts e pessoas abertamente falando na internet sobre isso, então a gente acaba escutando mais e diminuindo um pouco o tabu. Mas ainda é muito tabu falar sobre sexualidade, né? E principalmente para a mulher. O homem já fala de sexualidade há milênios, né? Mas a mulher, ela assim... A partir ali, eu acho até da pílula anticoncepcional, né, que foi mais ou menos ali pela 1950, por aí que a pílula começou a introduzir no mercado e a gente começou a difundir um pouco mais essa questão, acabou sendo um divisor de águas, assim, para a mulher, né, que ela se permitiu também ter uma vida sexual sem o risco de engravidar, porque antes esse era o problema, né, a mulher não tinha como ter uma vida sexual sem engravidar. Então, eu acho que isso também deu uma separada nas coisas e começou a melhorar essa questão da mulher falar sobre isso. E essa abordagem no consultório, você percebe que as mulheres, elas estão falando mais sobre isso? Elas trazem isso para a consulta da terapia? Ou isso é uma coisa que às vezes elas deixam mais para falar com a gineco mesmo? O que tu percebe?
Olha, vai muito de caso a caso, assim, né? Se essa é uma questão mais central para a mulher naquele momento, vem mais, né? Mas muitas vezes não entra tanto na conversa, assim, né? Mas passa muito por essa questão de se autorizar, de poder entender os seus prazeres, né? Então, acho que com a medida que a gente vai avançando nisso, isso às vezes pode refletir na relação sexual como uma coisa secundária, mas que diz dessa mulher se apropriar de si, poder entender que ela pode sim sentir prazer, que ela tem o direito de conversar com a parceria dela sobre como ela se sente. Sim. E Esse eles diálogo é juntos, importante, né? juntos poderem construir uma relação que seja adequada para os dois, né? Mas eu vejo que ainda assim, né, acho que já existiu uma caminhada, mas muitas vezes, pessoalmente, é difícil falar sobre isso. Sim, mas sabe que pensando logicamente, eu acho que até falar na terapia é uma coisa que ajudaria muito com a questão do parceiro, sabe? Pensando bem. Porque a mulher, ela não se permite muitas vezes falar sobre isso, às vezes não fala nem com as amigas, né? Que seria o momento ali mais descontraído, que poderia falar. E talvez ela trazendo pra terapia essa parte, ela consiga depois falar com o parceiro, né? Talvez falar com o psicólogo seja o primeiro passo, para depois ela conseguir ativar esse diálogo com a sua própria parceria, né? E trazer isso. Porque conversando com alguém na terapia, essa mulher pode ir se ouvindo também, né? E aí às vezes vai se dando conta, assim, ai, sempre é desse jeito. Bom, mas será que esse é o jeito que é bom pra ti, né? Como que é assim? Então, poder, assim, pensar, né? Eu acho que é um estímulo para pensar, né? Claro que o atendimento, ele tem um horário limitado, assim, mas acho que o efeito da terapia vai muito além, assim, do horário com o atendimento, Daquela né? 1 hora Geralmente de consulta. a pessoa costuma seguir pensando e traz novos insights na sessão seguinte, então isso é muito legal. Isso é muito legal. E sabe o que eu queria comentar um pouquinho? Eu queria falar um pouco sobre a tua relação com a terapia. Você faz terapia e você tem essa relação com a terapia há muito tempo, assim? Como é que tu lida com a tua própria terapia? Sim, eu faço análise, né, que é a terapia pela orientação psicanalítica. Agora acho que fazem 11 ou 12 anos, assim, né? Então foi uma busca que eu senti em determinado momento, assim. Eu já ouvia falar isso na minha família, né? Tinha pessoas que já faziam terapia, então acho que era um caminho que já existia, né? De se permitir ter esse lugar. E aí foi uma busca, né? Que eu fui atrás, iniciei, e eu sempre valorizei muito esse espaço, assim. Então já tive experiência com mais de um profissional. Me identifiquei com as duas pessoas, assim, e foram muito cruciais, assim, em todos os momentos da minha vida até agora, assim, nesses 12 anos, né? Então, hoje acho que eu me permito ser mais eu mesma por causa da terapia, assim, né? Porque eu consigo sustentar as minhas escolhas, consigo pensar, consigo ser a partir disso, né? E não, às vezes, ficar assujeitada a uma história que, às vezes, a gente acaba se enroscando, assim, naquilo e não consegue ir pra frente, assim, né? Sim. Então, foi muito importante em, assim, tanto quesito profissional, como pessoal, como de relacionamento, né? E isso não quer dizer que eu não passe por dificuldades, né? Sim, todo mundo passa. Mas ter a terapia ali, ter a minha análise na semana, assim, acho que é um espaço que eu valorizo muito. É assim. quase uma válvula de escape, assim, né? Tu já fez terapia? Como é que é? Sim, faço também. Então, eu te perguntei isso porque pra mim foi muito importante e eu acho que é exatamente isso que tu comentou. A terapia eu acho que ajuda a gente a ser a gente mesmo, a aceitar as coisas também, aceitar que a gente tem defeito, né? Porque a gente, nesse ciclo da mulher, assim, também é uma coisa que eu percebo, a gente quer tentar ser perfeita a todo tempo, a gente quer fazer tudo a todo tempo e a gente se dá conta de que a gente não tem como, né? Só que nesse se dar conta de que não tem como, às vezes a gente acaba achando que nada mais vai dar para se fazer, né? Ou um 8 ou 80, assim, né? Então, a terapia trouxe isso um pouco, eu acho, para mim, de entender algumas coisas, né? Entender que nem tudo eu vou conseguir fazer da melhor maneira possível. Às vezes eu vou só conseguir fazer e tá tudo bem, não vai sair o perfeito.
E essa construção foi muito boa, assim, foi para questão não só relacionamento, que isso realmente ajuda muito, né, a gente discutir sobre isso, porque melhora muito a comunicação da gente com a parceria, né? Acho que isso aí é o principal, assim, acho que se comunicar na terapia ajuda a gente a se comunicar no relacionamento também. Mas em toda a questão, acho que familiar, a questão de convivência com amigos, a gente vai construindo. Eu acho que é como se fosse um castelinho de carta que a gente vai colocando ali. Nem de carta, porque carta é muito frágil, né? Mas é uma coisa até mais firme, assim, né? Como se a gente fosse construindo a base devagarzinho ali, para chegar a ter uma qualidade de vida, entender as coisas de uma maneira mais fácil, entender como que o nosso cérebro funciona, porque cada um vai ter um funcionamento diferente, né? Eu digo assim que isso é uma coisa que às vezes eu comento em terapia e converso com a minha psicóloga, e a gente fala, eu sou uma pessoa que faz fluxos na cabeça, assim, né? Então, às vezes eu tô pensando, se fizer isso, deve acontecer isso. Nem todo mundo vai pensar assim, né? Tem pessoas que vão pensar dessa maneira e tem pessoas que vão ser mais práticas ou vão ter outro funcionamento, né? Então, acho que isso é bem legal mesmo. E outra coisa também, Paulo, que eu acho que a gente podia comentar, é que nem sempre também as pessoas... Tem uma questão também de valores ali da terapia, né? E isso eu acho que é importante. É óbvio que tu não precisa fazer com a pessoa mais cara do mundo. Eu acho que tem terapia de diversos valores, né? E principalmente também tem terapia no público, no SUS, né? Fala um pouquinho sobre a terapia, de como as pessoas podem ter esse acesso se elas precisarem, não tiverem condições, às vezes, financeiras, né? Hoje cada profissional tem, assim, o seu formato de trabalho, né? Então, profissionais que trabalham com valores por sessão, outros alguns com pacote mensal, né? Mas essa busca também na rede pública, ela é possível, né? Então, tem cidades que tem no próprio posto de saúde, assim, encaminhado por algum profissional dali. Também tem cidades que tem o CAPS, né? Que tem a rede ali para poder receber. Claro, às vezes passa por uma triagem, né? E tem também, por exemplo, na universidade que eu me formei, em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma clínica escola, que também é isso acessível, é super interessante, né? para poder atender esse público, assim, né? Mas, muitas vezes, essa combinação do formato, às vezes até uma coisa que a gente pensa assim, faz sempre uma vez por semana. Não, existem vários formatos, né? Tem profissionais que trabalham com mais frequência na semana, outros com menos, enfim. Então, essa construção, ela é feita diretamente com o profissional, né? Então, as pessoas podem se informar, né? Tem profissionais que recebem pessoas, assim, que tem algumas vagas para receber pessoas também numa condição financeira, né? Um pouco mais abaixo. Mas existem formas de fazer, assim, né? Então, pode se informar, ir atrás, que... Às vezes o seu próprio posto de saúde, né? Vai conseguir a que é muito informação. importante. Legal, então. Adorei a conversa, Paula. Foi muito boa. Eu acho que para quem está assistindo também foi ótimo, né? Acho que entender um pouquinho desse aspecto da importância da terapia e de por que a gente tem que se autoconhecer mentalmente, né? A gente fala muito na ginecologia de se conhecer o corpo, mas eu acho que se conhecer mentalmente é tão importante quanto, né? Então, queria te deixar o meu muito obrigada, porque foi muito legal. E queria que tu falasse um pouco onde as pessoas podem te encontrar. Se elas quiserem começar a fazer terapia, começar a pensar um pouco nesse lado mental aí, onde é que elas poderiam te achar? Bom, então eu tenho perfil nas redes sociais, né? Então o meu arroba é psipaulaveuter, com W. E ali tem o meu contato, tem mais informações sobre mim. Eu atendo hoje online e também presencial em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Então, por hoje é só, pessoal. Se vocês quiserem mais conteúdo, vocês podem nos acompanhar então nas redes sociais. A minha rede social, para quem quiser acompanhar lá, é @doutora Jéssica Enderle. Se vocês tiverem alguma outra dúvida ou quiserem mandar alguma pergunta, podem mandar lá no próprio direct do Instagram, tá? Que a gente traz aqui pro programa. Isso até é legal, porque é bom vocês pedirem coisas que a gente pode trazer de informação aqui pro programa e de temas. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela presença e
fiquem com a gente na próxima semana no Na Sala da Gineco.